Bom dia! O Magazine já está no ar nessa quinta-feira, dia 17 de agosto. Que bom ter a sua companhia. Bom dia, Nath. Bom dia, Lud. Bom dia, você de casa. É isso mesmo, aumenta o volume da TV, fica com a gente, dá só uma olhadinha nos destaques do programa de hoje, olha só. No Vida Animal de hoje tem denúncia. Você vai ver a triste realidade do abandono e maus tratos e saber o que pode fazer diante de uma situação dessas. Na receita do dia, vamos te ensinar uma sobremesa deliciosa. É um bolo de bem casado. E ainda tem muitos prêmios do Meu Tambaqui ao vivo para você. Inclusive, você que está em casa aí ligadinho no Magazine nessa quinta-feira, já pode começar a ligar pra gente, tá? O telefone é 21 23 10 20. Você também pode participar pelas nossas redes sociais. Tem o nosso Facebook, que é Magazine TV A Crítica. Tem o nosso Instagram, @TV A Crítica Oficial. E a gente está também pelo aplicativo A Crítica Play, aí na telinha do seu celular. Vamos começar então o programa com as notícias do dia? Lud, qual que é o primeiro destaque dessa quinta, hein? A gente começa falando sobre o direito da pessoa idosa. É o seguinte, a partir de agora, idosos com mais de 80 anos vão ter preferência de atendimento. A prioridade era para idosos de um modo geral, mas agora os que têm acima de 80 anos passam a ter prioridade em relação aos idosos mais novos. A gente vai ver agora como é que vai funcionar essa regra. Dona Jandira tem boa saúde, é lúcida e bastante ativa. Mas aos 80 anos, a visão, por exemplo, já não é a mesma. Quando sai de casa, ela evita demorar muito. Para mim é só, eu tinha agilidade, andava muito, agora já não ando quase assim como andava quando mais jovem, né? A filha mais nova reclama da falta de sensibilidade de algumas pessoas. Ela explica que as filas preferenciais muitas vezes estão lotadas e a mãe acaba não tendo esse benefício. Para evitar problema, eu coloco ela sentada em algum lugar e eu vou para a fila normal e fico lá esperando e ela fica sentada. A partir de agora, quem tem mais de 80 anos passa a ter prioridade especial em relação aos demais idosos. A nova lei diz, por exemplo, que em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência, exceto em caso de emergência. Outro destaque do texto é em relação aos litígios. Dentre os processos judiciais, dar-se-á prioridade a esse público acima dos 80. O vice-presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Amazonas explica que a Ordem dos Advogados do Brasil ainda não tem opinião oficial sobre essas mudanças, mas ele acredita que elas vêm em boa hora. Como a população idosa está ficando cada vez mais avançada, garantir os direitos dos idosos que precisam realmente, dentro daquele nicho, que são mais vulneráveis, que são os idosos acima de 80 anos, é um novo avanço. Henrique destaca sobretudo a mudança em relação à justiça. Segundo ele, a demora no julgamento de processos pode ter consequências irreparáveis para os octogenários. É muito comum que idosos entrem com demandas judiciais e que acabam sendo resolvidas quando os netos assumiram a causa, ou esposas, às vezes irmãos. O advogado solicita na petição que seja dada prioridade em favor da idade do idoso. Bom, e o assunto agora é eleição, o segundo turno está chegando, né? E o Tribunal Regional Eleitoral espera um número bem menor de problemas com as urnas eletrônicas nesse segundo turno das eleições suplementares. Inclusive, todos os equipamentos já estão sendo verificados. E olha, o investimento previsto para essa etapa do pleito está em torno de 9 milhões de reais. Os técnicos do Tribunal Regional Eleitoral fazem os últimos ajustes. No próximo dia 27 ocorre a votação do segundo turno e tudo precisa estar pronto o quanto antes. Nesta fase, os operadores fazem a troca da memória com as informações dos dois candidatos. Como se fosse um pendrive ou então fosse um flashcard que grava todas as inserções dos candidatos. No caso, a pessoa vai votar. Quando confirma lá no verde, já grava, tanto na mídia de resultado como no flash de votação.
De acordo com o TRE, o processo neste segundo turno é ainda mais simples. Conforme os equipamentos vão sendo preparados aqui em Manaus e nos 14 polos no interior, eles seguem de volta para os locais de votação. A previsão é de que até a próxima terça-feira, dia 22 de agosto, todos os municípios do Amazonas já estejam com as urnas eletrônicas. Os equipamentos que vão ser usados na votação em Manaus devem ser liberados pelo TRE até 3 dias antes do pleito. No total, o tribunal vai usar mais de 6.600 urnas eletrônicas em todo o estado. No primeiro turno, apenas 7% dos equipamentos utilizados apresentaram problemas. A meta para esta segunda fase da eleição é reduzir esse índice. Quando uma urna funciona bem no primeiro turno, as dificuldades, então, para o segundo, normalmente são mínimas. Então, acredito que vamos ter até menos problemas e a votação deve acabar, então, sem nenhum problema, nenhuma intercorrência. Lembrando que o segundo turno acontece agora no dia 27 desse mês. Agora a gente vai para o estúdio do Alô Amazonas conversar com o Wilson Lima, saber quais são os principais destaques dessa quinta-feira. Bom dia, Wilson. Teve troca de tiros no Coroado? Como é que foi isso? Exatamente, e houve uma confusão generalizada, dificuldades no trânsito. Foi ali na Alameda Cosme Ferreira. Os bandidos abordaram um veículo aqui no bairro São Francisco, os dois estavam armados, tomaram de assalto esse veículo e saíram em alta velocidade. A polícia foi comunicada e abordou os bandidos ali próximo do Clube do Trabalhador. Houve troca de tiros, um motoqueiro foi atropelado, foi atendido pelo SAMU, ele está fora de perigo, nada mais grave. E aí os bandidos, num determinado momento, perderam o controle do veículo ali próximo do SESI e adentraram essa mata. E a gente não tem informação se eles foram capturados. Mas o trânsito ficou muito complicado e era no início da noite, naquele momento que o pessoal está retornando do trabalho, tem muita gente indo para a faculdade, e o trânsito ficou muito complicado, muito difícil, isso nos dois sentidos, Ludmila. Nesse período ali, nessa região, o trânsito já é complicado normalmente, Eu imagino com toda essa confusão e o desespero das pessoas que estavam ali próximas, vendo tudo isso acontecer, tentando fugir de tudo. E graças a Deus que ninguém mais ficou ferido nessa situação. Por pouco, uma outra pessoa não sai ferida, porque um rapaz estava estacionado no veículo, estava com o pai dele, e esse veículo também foi batido por esse carro aí que estava sendo utilizado pelos bandidos. E aqui no bairro de Petrópolis, ainda à noite, pouco depois, por volta de 8h30, um policial militar aposentado e um bandido ficaram baleados. Presta atenção nas imagens. O bandido abordou aí o policial aposentado, pediu a carteira dele, o policial não deu em primeiro momento e depois disse assim, olha, calma aí, deixa eu tirar, aí deu o celular. E o bandido armado, olha, no momento em que o bandido vai saindo, eles trocam tiros, o policial foi baleado e também o bandido. Os dois foram socorridos, foram levados para o pronto-socorro. Está aí o bandido que entrou nesse estabelecimento comercial, nesse mercadinho, ontem por volta de 8h30. Ao que tudo indica, ele estava com um comparsa, que o acompanha logo na entrada. A polícia está tentando identificar esse outro envolvido neste assalto. A situação aqui em Manaus está cada vez mais complicada, Wilson? Obrigada pela sua participação. Hoje, 12h10, tem Alô Amazonas. Logo depois da propaganda eleitoral gratuita. Até lá. Até lá. Gente, hoje é quinta-feira, Dia de falar dos animais aqui no Magazine. Então, roda a vinheta. Isso mesmo, e olha, chegou aquela hora divertida de a gente conferir os vídeos dos bichinhos que fazem o maior sucesso na internet. E você já sabe, a gente sempre tem um top 3 aqui, especial para você que está em casa se divertir junto com a gente. Vamos ver então o nosso número 3 de hoje? Quem será que ficou em terceiro lugar, hein? Gente, foi um vídeo muito engraçado. Imagina só, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela do Vida Animal, olha só. O gatinho tá ali, tranquilo, na beira da piscina. Aí o outro amiguinho dele vai, chega. O que ele faz? Olha isso, gente. Empurrou o amiguinho e ainda saiu correndo. Aí o bichinho, tadinho, não queria tomar banho, não gosta de água. Porque normalmente o gato se lambe, gente? E aí ele saiu correndo da piscina. Não conseguiu nem ali nadar, tadinho. Foi empurrado pelo amigo. Vocês imaginam só? Um vídeo que foi muito comentado e fez muito sucesso aí nas redes sociais. Engraçado, Vamos então agora para o nosso segundo lugar. Dá só uma olhada nesse vídeo, gente. Olha isso aqui. Vamos ver aqui na nossa tela. Olha que fofo.
o cachorrinho, ele tá pulando corda junto com as crianças no meio da rua. A criançada normalmente, né, se reúne para brincar no meio da rua. E não é que o cachorrinho entrou na brincadeira também? Começou a pular corda junto com a garotada ali do bairro, ó. E a garotada se diverte junto. Todo mundo ali na maior animação, na maior alegria. E ele não cansa não. Vocês pensam que ele para? Para nada. Quer saber de brincar, olha só. Se divertindo ali com a criançada. Engraçado demais, olha. Esses animaizinhos cada vez mais surpreendendo. Aí você deve estar curioso agora. Tá bom, já vi aí 2 vídeos, o segundo e o terceiro lugar. Quero saber agora quem que ficou em primeiro lugar. Preparado? Vamos ver então? Coloca aqui na nossa tela do Vida Animal, olha só. Ó, que coisa mais linda. A gente preparou aí pra você, ó. O dono recebendo aí muitos beijos, né? Da namorada e provavelmente do que eles devem chamar de filho, né? Porque às vezes a gente tem um animalzinho e a gente trata como se fosse nosso filho. E a namorada vai dando beijo e ele não aguenta. Ele vai dando várias lambidas também no dono. Às vezes fica ali com ciúme, pensa que é só tu, é namorada. Eu também quero que dê umas lambidinhas no dono, no seu namorado. Olha só que fofo, gente. Muitas pessoas comentaram esse vídeo, que foi uma prova, né, de amor, de muito carinho que os animais têm com a gente e que a gente tem também com os animais, né? À toa que vocês viram aí, o dono estava com o animalzinho na cama dele, recebendo muito amor e muito carinho. E olha, seguinte, a gente está aqui falando de animaizinhos, de muito amor, muito carinho, vídeos engraçados, mas infelizmente todos os dias são registrados diversos casos, gente, de maus tratos a animais, né? Inclusive, muitos chegam a morrer por causa desse crime. E algumas pessoas, elas ficam na dúvida de como denunciar, se de fato existe uma lei para amparar esses animais maltratados e abandonados. Aí eu recebi uma denúncia de uma mulher que abandonou e agora maltrata o cachorro. Por isso eu fui até o bairro São José 3 para entender melhor essa história. E mostro agora, olha só. Todos os dias, infelizmente, a gente recebe muitas denúncias de maus tratos aos animais. E hoje a nossa equipe veio aqui averiguar uma situação bem difícil e bem complicada. Nós recebemos uma denúncia da Roseli e da dona Joana. Elas falaram que existe uma vizinha que, infelizmente, abandonou um animalzinho. E hoje em dia esse animalzinho vive na porta pelo lado de fora. E todos os dias, praticamente, essa senhora que abandonou o animal o agride. E a gente vai entender um pouco melhor dessa história agora. Vamos lá conversar com elas. Dona Joana, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho o que acontece com esse animalzinho que fica ali fora da casa dessa sua vizinha. É porque ela foi criada desde pequena, ela deu cria, primeira vez, deportaram ela com os filhotes. E aí, depois de um ano, ela voltou. E aí jogaram de novo os filhotes dela no mato e ela está jogada aí, sabe, sendo escorraçada, porque quando ela vê os donos, ela fica querendo agradar e ninguém quer saber dela. Ela está totalmente abandonada, ela está precisando de ajuda, eu não ajudo porque eu não posso mais. Esse é apenas um dos casos de abandono. A cena é mais comum do que a gente imagina. Infelizmente, todos os dias, vários cães são deixados para trás pelos seus donos. Em uma matéria exibida pelo repórter Record, vimos a triste realidade de vários animais. Alguém simplesmente largou o cachorro aqui. O vira-lata fica perdido à procura do dono. Que o homem comete um ato proibido por lei: o abandono de cães. E no caso denunciado pela dona Joana, ela conta que sempre alimenta o cãozinho abandonado, mas quer justiça. Poxa, não quer, mas pelo menos não espanca. Ela já sente isso, ela sabe, mas só que ela não entende que eles não querem mais ela. Ela nunca vai entender. Eu não posso ficar com ela, entendeu? Eu não tenho força com essa mão que eu tô operada, eu tô afastada do trabalho, né? Que eu sou industriária. E aí a minha mãe me bota doida, ela liga de manhã, de tarde, de noite. Minha filha, pelo amor de Deus... Cara, eu só queria que alguém fizesse alguma coisa por ela mesmo. E aí já basta, porque as pessoas pensam que não tem lei para eles. Eu quero só que seja mostrado que existe sim lei e que a lei é cumprida. Nós fomos ouvir a outra parte, a dona Vanusa, para entender o porquê do abandono. Mas ela negou a denúncia. Não, essa cachorra não é minha não, ela apareceu aqui. E pois é. Ela ficou, mas só que eu não quero não, porque tem espaço, ela é pequena. Pois é, tenho 2. A história que contaram pra gente é que a senhora tinha esse animalzinho quando ele era filhote. Não, ela apareceu aqui, eu não sei, que alguém abandonou ela aqui.
Pois é, mas a história que contaram pra gente é que ela era filhote e que aí a senhora tinha esse animal, mas depois que ela ficou grande, a senhora colocou ela pra rua, inclusive abandonou na estrada e ela deu cria e voltou aqui pra sua casa. Negativo. Ela apareceu aqui e justamente a minha filha gosta de bicho, né? Aí ficou por aqui, mas só que não tem condição de ficar com mais uma cachorra aqui. Já tenho 2 aqui, entendeu? Mas ela fica sempre por aqui. Mas a senhora chegou já a agredir esse animalzinho? Nunca chegou a bater porque os vizinhos denunciaram e falaram que já viram. Me livre. Eu tiro sempre ela daqui mesmo. E os vizinhos também se pronunciaram falando que a dona Vanusa era sim a dona do animal e o abandonou. É dela essa cachorra, sim. Então vocês estão dizendo que essa cadelinha é realmente da dona Vanusa? É dela mesmo. Não tem pra onde ela correr, não. Ela tá dizendo que não é, mas é dela, sim. Aí ficou, aí depois sumiu. Sumiu. Aí eu disse, poxa, será que morreu? Aconteceu alguma coisa? Aí quando ela apareceu, já apareceu assim, já buchuda, cheia dessas sardas, né? Pira, que o pessoal chama, né? Aí foi um tempo que ficou chovendo muito, né? Aí ela pariu, os cachorrinhos dela ela ficava tentando proteger. Ela pegava um por um, levava lá pro quintal. Aí botavam tudo de volta, os cachorros para fora com a cachorra. E ela ficava para aqui e para ali querendo proteger os filhotinhos dela. De acordo com o artigo 32 da Lei 9.605 de 98, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados é crime. A pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Abandono é crime, assim como demais verbos que estão também incutidos nesse artigo, no 32 da Lei 9.605, onde diz também que, assim como o abandono, deixar os animais sem alimentação, deixar os animais em ambientes exíguos, em ambiente onde eles não tenham ventilação, não tenham a luz do sol, ou que tenham a luz do sol excessiva, e que fiquem sem água, sem alimento, tudo isso constata os maus tratos a esses animais domésticos. Só este ano já foram registrados mais de 100 queixas na Delegacia do Meio Ambiente contra maus tratos de animais. Se você souber de algum caso, denuncie. Você é a voz do animal que não pode pedir socorro. Triste realidade, né, gente? E olha, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo, a DEMA, que fica localizada na Rua Mozart Guarnieri, no conjunto Xangri-Lá, no Parque 10 de Novembro, vai enviar uma equipe até o local para constatar a denúncia e encaminhar o caso à Vara Especializada do Meio Ambiente. E a gente vai acompanhar esse caso para, se Deus quiser, tudo se resolver. Não é isso, Madoninha? Os amigos da Madoninha estão aí, ó, pedindo por socorro. E olha, gente, agora a Lúdia tem um recadinho pra gente. Conta aí, Lúdia. Isso mesmo, Nath, o recadinho é para você que pretende investir aí no segmento de salão de beleza, barbearia, estética. Você sabia que a Real Equipamentos possui um mix completo aí de móveis do segmento de beleza? Isso mesmo, são lavatórios, carrinhos para cabeleireiro, cadeira para barbearia, cirandinha para manicure, carros para esmalte, entre outros produtos. Invista em um segmento que está sempre em alta, então faça uma visita em uma das lojas do Grupo Real Equipamentos. Conheça os produtos e também as negociações. Seja um empreendedor de sucesso. Real Equipamentos, a melhor parceira para o seu negócio. E daqui a pouquinho tem a culinária do dia, que é uma delícia, gente. É um bolo de bem casado gelado que a família inteira vai amar. Ficou com água na boca? Então não perde, a gente volta já já.